E aí, PVC, Roger Eu Guedes também na acho que não. seleção? Não, eu acho engraçado como a gente fala que a seleção não tem mais importância nenhuma, e a comparação é sempre se ele pode ir para a seleção ou não pode. Nessa seleção que tem o Malcom, ele podia até estar, mas Malcom, E o Pedro, Richarlison, Rodrigo, Vinícius e Rony, ele só podia estar no lugar do Malcom, né, dos convocados que o O Ramon Pedro vive um mau levou momento dessa também. vez. Mas o Pedro tem uma coisa que a seleção é momento, tem uma pouco que a seleção é continuidade. É você ter uma. Só que a seleção é continuidade em E relação tem à Copa do técnico, né? Mundo, mas não em relação ao Tem Ramon. técnico. Não em É. relação ao Ramon. É o segundo jogo do Ramon. Então, É. mas não acho que o Roger Guedes seja um jogador de seleção. E essa questão também dele ser, eu concordo com o Vitor, que essa questão dele não ser um ponto esquerda, porque ele sempre é o gol do São Paulo, né, que ele não acompanha, dobra a marcação, dobra o Rafinha com o lateral esquerdo, sai o cruzamento, sai o gol do São Bidu. Paulo. E naquele dia, o Luxemburgo falou uma coisa que ele está tentando fazer, que era, não é porque o Guedes não veio, é porque a gente precisa conseguir uma maneira de compensar isso. Acho que tem dois lados dessa história. Uma é, de fato, o Corinthians precisava achar uma forma de compensar isso, e é o Maicon quem compensa, e hoje o terceiro zagueiro quem compensou. Outra coisa é a preguiça do jogador brasileiro. A gente vive dizendo que o jogador brasileiro vai para a Europa e melhora taticamente, menos o Ganso e o Pato. Todo mundo melhora taticamente na Europa, menos o Pato e o Ganso. Mas o cara volta para cá e ele não faz o que ele fazia na Europa. O Verdade. Guedes não joga na Europa muito porque ele não vai fazer o lado esquerdo inteiro, que até o Messi fazia. Estou exagerando que o Messi não precisava fazer, mas você precisa ter alguém que tenha a disciplina de entendimento do jogo e da função que ele precisa fazer se ele vai jogar daquele lado. Melhor para o Guedes jogar como atacante? Melhor. Mas alguém precisa fazer aquele lado. Se ele não é centroavante, ele tem que jogar onde? No Palmeiras de 2016, quando ele foi campeão brasileiro, ele jogava do lado, porque ele era garoto e tinha que jogar, ele tinha que se firmar, então ele podia fazer. Aí ele fazia o lado esquerdo, não inteiro, mas fazia grande parte. Agora, de fato, depois do jogo contra o São Paulo, o Vanderlei falou: precisamos, não é o Guedes que tem que voltar, preciso arrumar um jeito de compensar aquele lado. Compensou com o Maicon e hoje com o terceiro zagueiro. Foi muito bem o É, Murilo hoje. ele Foi, o Murilo tá machucou jogando depois, né? bem. Machucou, a O gente não Murilo sabe com dois L's. qual é a gravidade, né? Porque se ele se machucar, se ele tivesse se machucado de uma maneira mais séria, o Corinthians pode sentir uma eventual ausência dele. É, porque o Balbuena não joga mais no Corinthians, certo? O Certo. Caetano, que entrou hoje no lugar, só pra gente ver a dupla Gil e Caetano, que ficamos 6 meses esperando o momento, aconteceu hoje. Mas o, o momento tropical. Mas, assim, eu não tenho opinião formada sobre o Caetano. Eu acho que jogos de base é muito diferente de jogos do profissional. Por questões de escala profissional, comentei recentemente 3 jogos do Corinthians Sub-20. Às vezes tem um moleque que estoura lá, mas não está preparado. O caso do Pedro. O caso do Pedro é a maior promessa do Corinthians, para quem acompanha, dito por quem acompanha todos os jogos. Às vezes que jogou em cima, estava claro que não estava pronto. Não quer dizer que não vai estar um dia, mas não está pronto. O Caetano, pode ser que dê conta do lugar, mas assim, o Murilo entrou com confiança, com personalidade, e melhorou o futebol do Gil. O Gil não, o Corinthians não dá para o Corinthians jogar futebol europeu marcando alto com o Gil correndo para trás. Não é esse jogador. Agora o Gil com um zagueiro jovem do lado, espanando por cima de cabeça e não sendo o cara de sair toda a bola com ele, ele joga ainda. Agora não dava para jogar Gil e Balbuena, o Gil do lado do Fábio Santos, que são 2 veteranos. Então o Murilo compensou bastante coisa e o Bidu, que apoia mais do que marca, também o Murilo, por ser canhoto, resolveu essa situação ali, né? E ele é um zagueiro, por exemplo, eu acho muito melhor que o Raul, que tinha uma característica parecida, jovem, canhoto, que saía, mas acho que o Murilo é muito mais jogador do que o Raul. É menos jogador do Robert Renan, que foi expulso hoje lá e foi vítima, mais uma vez, da imbecilidade do racismo, né? No jogo da seleção brasileira. Mas é um jogador que tem futuro, quando precisava rejuvenescer. E para mim, a melhora do Bruno Mendes também, que eu não sei se vai ficar no Corinthians, né?
O que o Corinthians enrolou o empresário do Balbuena para não renovar, o do Bruno Mendes está enrolando o Corinthians. Então a impressão que eu tenho é que ele não vai ficar no Corinthians até depois que acabar o contrato. Mas ele melhorou e fez o Fagner se coçar. Porque o Rafael Ramos é um dos piores laterais que eu vi jogar na minha vida. E olha que o lateral ruim do Corinthians eu posso ficar aqui até 00:30 falando e não vai acabar. E ele é muito ruim, o Rafael Ramos. Então o Fagner estava com um boi na sombra. Assim. O Bruno Mendes fez ele se coçar. Entrou bem contra o Fluminense, pouquíssimos minutos, participou do gol. Hoje não participou porque o Yuri Alberto errou a cabeçada, ele entrou na diagonal e perdeu um gol, deu cruzamento, voltou a jogar. Eu acho que essa ideia do Luxemburgo de hoje, embora em tese eu não seja o cara que mais ame 3 zagueiros, para esse elenco do Corinthians, para você conseguir encaixar o Renato Augusto e o Roger e melhorar o futebol do Fagner, que há muito tempo antes era o armador do Corinthians, acho que pode dar certo esse esquema aí.